E aí, meus queridos e queridas, cornos e cornas, desavisados e desavisadas, talaricados e talaricadas que se encontram nesse canal. Vocês estão supimpa? Tudo supimpa na super das pimposa? Então, eu tô gravando esse vídeo pela segunda vez, porque eu fui testar esse formato de vídeo novo. Eu gravei o vídeo inteiro e eu percebi que o meu microfone tava desligado. Tem que gravar tudo de novo. Mas enfim, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueçam de se inscrever nesse canal, deixar o seu like pimposo, comentar os próximos vídeos que você escreve por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Hoje nós vamos ter o vídeo sobre a origem da Cruella, que ela é contada nesse livro aqui. E eu tenho um outro, que eu tenho esse aqui, que é o da Lady Tremaine, que é a madrasta da Cinderela. Então, se vocês quiserem que eu traga o livro dessa história aqui também, comenta aqui no canal que eu trago pra vocês, tá bom? Ah, e eu vou deixar aqui nos cards também o vídeo do live action da Cruella, pra vocês irem lá assistir, e a verdadeira história da Cruella contada pela série Once Upon a Time. Então, vamos iniciar o vídeo. Aqui nesse vídeo nós vamos saber como a Cruella ficou com a metade do seu cabelo branco, vamos saber um pouco porque ela gosta dessas vestimentas dela, spoiler, por causa da mãe, que ela viu a mãe incrivelmente linda com o estilo de roupa que ela vestia, ela queria vestir também, que no caso aqui é o vestido preto, né, que a gente vai saber sobre o vestido preto, o brinco verde e o anel verde em cada momento em que a Cruella teve essas duas coisas. Aí, aqui vai começar a contar a história da Cruella desde quando ela era criança, que ela morava em seus pais em uma casa grande em Belgrave Square. Não sei se eu falei certo, mas eu tentei. A senhorita Pickett, que era a babá da Cruella, era responsável pelos estudos dela. E a Cruella sempre gostou de ver a sua mãe usando aqueles casacos de pele incrível. E uma vez a Cruella fez a cozinheira pensar de que ela amava gelatina, mas ela odiava e achava tola por acreditar nisso. Aqui nessa história, a Cruella e a Anitta são amigas desde sempre. E aqui conta que os brincos verdes vieram do pai da Cruella, que foi o pai que deu a ela quando ela era criança, só que ela não gosta do brinco de início. Ela só acaba gostando mais quando descobriu que o brinco era caro. E repara no brinco quando eu vou falar pra ele mais daqui pra frente, tá? E o pai da Cruella conta que os brincos foram achados em um baú de piratas e que eles tinham sido amaldiçoados, mas a gente não sabe se isso é verdade ou não. E o livro deixa entender de que possa ser e possa não ser. E aos 16 anos, a Cruella acabou perdendo o pai e a Anitta ficou um tempão do lado da Cruella. E a mãe da Cruella não estava com elas quando isso aconteceu, porque a Cruella, desde criança, ela tinha 1 hora por dia com a mãe. Mas grande parte desses dias, a mãe da Cruella estava viajando com as amigas, estava fazendo um monte de coisa, e não estava lá quando o pai da Cruella realmente morreu. Aí tem uma cena bonita que, antes da morte do pai da Cruella, ela quer ter uma última dança com a Cruella, e a Cruella dança com ele, leva uma bronca da mulher que estava trabalhando lá, mas enfim. E o pai da Cruella, em testamento, acabou deixando todos os bens para ela, e todo o dinheiro dele também, mas ela só poderia pegar quando ela completasse 21 anos. A mãe dela ficou só recebendo um valor mensal pro resto da vida. Aí, quando a Cruella se casasse, ela teria que continuar com o sobrenome do pai, que foi um dos impedimentos que o pai dela deixou, que ela não poderia trocar o sobrenome dela, porque senão a fortuna dela ia pra mãe, e o pai não queria que a fortuna fosse pra mulher dele, porque já conhecia o que a mulher queria fazer, né? Aí a Cruella vai acabar indo pra uma escola de etiqueta com a Anitta. E a mãe da Cruella acaba não vendo ela desde a morte do pai. Ela não foi quando a Cruella foi ter o primeiro dia de aula, né? Ela não foi antes da Cruella ir viajar e nem foi no seu aniversário. E aqui as alunas, as professoras e a diretora da escola zombam a Anitta por não ter etiquetas, porque a Anitta não é rica como a Cruella. Aí a Cruella acaba colocando os brincos que o pai dela deu e fala com a diretora para se pôr no lugar dela. Aí a Cruella e a Anitta vão passar o Natal em casa e a senhorita Pickett agora, aí ela quer saber sobre uma mulher que foi trabalhar na casa dela, né, que a senhorita Pickett conta, que ficaria no lugar da mãe dela enquanto a mãe dela não tivesse, que na verdade era uma governanta. E a senhorita Pickett, ela não queria falar sobre isso, mas depois que a Cruella colocou os brincos, aí ela disse que a mãe dela mandou a senhorita Webb, né, que era essa governanta, sem falar com ninguém que trabalha da casa. Só mandou e tipo, vai, comanda a casa lá pra mim. Aí parece aqui que a mãe da Cruella não vai chegar a tempo da ceia de Natal. Então, quando a Cruella estava usando os brincos, quando a senhorita Pickett falou que não aguentava ver a Cruella desse jeito, que a mãe dela não dava atenção, só não mandava cartas e só mandava presentes, a Cruella acabou demitindo a senhorita Pickett. E a Anitta e a Cruella decidem, enfim, fazer o jantar na cozinha, que era numa masmorra com os criados, porque elas não queriam que os criados perdessem o dia de Natal por causa delas. Então, antes da ceia, a Cruella dá alguns spoilers pros leitores, pra gente que tá lendo, né, que a Anitta vai de alguma forma trair ela.
Aí a Cruella se sente triste por ter demitido a senhorita Pickett e ela tem a ideia de levar biscoito para as crianças quando a companhia tocou. Mas quem apareceu foi uma mãe muito furiosa. E a Anitta acaba dizendo que a ideia do jantar com os criados foi dela. E a mãe da Cruella proíbe de ver a Anitta e assim ela acaba tirando a Cruella da escola e fala pra ela que vai arranjar um marido pra ela. E depois disso, a Cruella percebeu que foram os criados sempre amou ela de verdade e que eles estavam sempre quando ela precisou e não a sua mãe. E triste, né, inclusive. Aí a mãe da Cruella chama um Lorde pra conhecer ela, que era o Lord Silverton, e chama a Cruella pra poder passar um tempo na casa dele. Mas ele acaba desistindo depois de saber que a Cruella não poderia mudar o sobrenome dela pro dele, porque senão ela acaba perdendo a herança. Só que assim, a mãe da Cruella proibiu ela de ver a Anitta, mas a amizade das duas ainda não tinha acabado. Ainda. Então, a Anitta, ela foi pra casa da Cruella no aniversário dela e acabou convidando a senhorita Pickett pra ir junto. E o seu pai, no aniversário de 18 anos da Cruella, deixou um testamento dizendo que pra ela ganhar um dálmata, que a Cruella sempre quis ganhar, mas a mãe dela nunca permitiu. E essa dálmata era a Perdita. Então a Perdita, inicialmente, era da Cruella e não da Anitta. Aí a mãe da Cruella, nesse mesmo dia, acaba aparecendo com outro Lorde, o Lord Shableton, que a gente vai chamar ele de Jack, porque eu não vou conseguir falar esse nome o tempo todo, né? Aí no jantar, a Anitta fala de coisas que a Cruella não queria que a mãe dela soubesse, como ela ter ido comer na cozinha, e sobre a cachorra que a mãe dela nunca quis, que a cachorra estava no quarto da Cruella escondida. Aí o Jack disse que não se importa da Cruella não colocar o sobrenome dele. E a Anitta diz o que todo mundo já percebeu, menos a Cruella, que a mãe dela só queria a fortuna dela. E depois disso, elas acabam tendo uma briga e a Perdita faz xixi no casaco de pele da Cruella e ela manda as duas irem embora. Então é assim que a Perdita acaba ficando com a Anitta e não com a Cruella. Aí a Cruella acabou se casando com o Jack e fez as viagens que ela tanto queria fazer com a Anitta, porque a Anitta, ela queria seguir outros caminhos além do que a Cruella queria para elas duas. E a Cruella diz para sua mãe antes do casamento que iria deixar a fortuna do pai dela para ela. Só que assim, tinha uma carta escrita à mão da mãe da Cruella dizendo do porquê que ela queria o dinheiro que o pai havia deixado para ela. Ela só deixa o marido dela ler, depois bota fogo na carta. Ela nunca soube o que estava escrito naquela carta, do porquê da mãe querer o dinheiro do pai. E o marido da Cruella também dá um anel de jade para ela. Mesmo a Cruella não querendo saber também o que estava escrito no papel, ela assinou assim mesmo, dando a fortuna toda que ela tinha do pai para a mãe dela, que o pai não queria que isso acontecesse. E aquela cozinheira que a Cruella tanto desdenhou quando ela era criança, dizendo que ela não gostava de gelatina, sendo que ela nunca contou pra cozinheira, acaba indo trabalhar com a Anitta. E o marido da Cruella acaba morrendo em incêndio. Só que no dia que isso aconteceu, a mãe da Cruella não parava de olhar pro relógio. Então a gente pode imaginar que esse acidente tenha sido proposital. E depois de um tempo da morte do seu marido, a Cruella não saía mais mais da sua antiga casa, na sua cama, no quarto, nem nada. Até que a mãe dela foi tirar ela de lá e ela percebeu que o cabelo da Cruella estava metade branco. E que ela estava muito magra, também com uma aparência de muito mais velha. Aí a mãe da Cruella fala pra Cruella que ela tem que se mudar porque ela acabou vendendo a casa do pai dela sem contar pra ela. E aí ela também descobre que o marido dela não deixou nada pra ela, que ele estava com dívidas e não tinha dinheiro algum. Aí a Cruella vai morar na mansão Deville, que é chamada de Mansão Infernal. E aqui, a partir desse momento, a história começa a se ligar com o filme dos 101 Dálmatas. Que a Cruella, ela liga pra Anitta e pede pra ela se encontrá-la. Mas depois que a Cruella coloca os brincos novamente, ela começou a não se importar mais em reatar a amizade com a Anitta. Só que nisso, ela descobre que a Perdita tá grávida e ela queria se vingar das duas. Então, ela culpa o Horácio e o Gaspar pelo seu plano de casaco de peles não ter dado certo. E ela tinha 25 anos quando isso aconteceu. E na aparência dos filmes parece que ela tem 45, 50, até mais. E não, ela só tinha 25, só que ela estava devastada com a morte do marido. E como seu plano, a Cruella contou o que aconteceu na vida dela, em ligação pra Anitta, contou que ela perdeu o marido, que ela perdeu o dinheiro do pai e tal, e pediu pra Anitta dar os filhotes do Pongo perdido pra ela, que eram 15 filhotes. Só que a Anitta se arrependeu depois disso, e a Cruella queria comprar, mas a Anitta não quis, então ela não levou. Aí ela conta pra mãe a ideia de fazer um casaco com os dálmatas, só que ela acabou não conseguindo fazer o que queria, porque o Gaspar e o Horácio contam tudo à mídia do que a Cruella estava imaginando de fazer. Aí a Anitta e o Roger compram a casa maior, uma casa maior, né, já que agora eles tinham 101 dálmatas, com a música Cruella Cruel.
E a mãe da Cruella agora deixa a filha trancada na mansão infernal. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueçam de se inscrever nesse canal, deixar o seu like no post, comentar os próximos vídeos que vocês querem ver por aqui e compartilhar com todos os seus amigos, tá? Ah, e não esqueçam de ir lá ver os 2 vídeos que eu deixei aqui nos cards, que é o vídeo do live action da Cruella e a verdadeira história da Cruella de Once Upon a Time. Então, tchau!